Olá, meus amados. Eu vim aqui, tô aqui lavando o prato e me veio um insight muito poderoso, sabe, que eu precisava falar pra vocês. E eu achei adequado falar sobre o que Gabriel veio colocar pra mim sobre o propósito de vida dele. Na quinta-feira, Gabriel, pra quem não me conhece, eu sou a Alessandra. Eu sou mãe de um menino de 7 anos e sou divorciada. E eu sei que tem algumas pessoas que me seguem que não me conhecem, né? Que me conhecem mais pelo fato de trabalhar com os óleos essenciais, de fazer algumas terapias integrativas. E eu queria passar para vocês o que é que aconteceu nessa quinta-feira comigo e com meu filho Gabriel. Gabriel vinha se comportando devido a essa pandemia. A gente sabe que as crianças estão muito nervosas, né? Muito ansiosas porque não estão saindo de casa. E Gabriel vinha num processo essa semana me respondendo muito. E Gabriel sempre foi um menino muito tranquilo, muito amoroso, muito educado. E aí eu percebi que ele estava precisando de ajuda, né? E nessa percepção, eu chamei ele e perguntei a ele o que é que estava acontecendo, por que ele estava me respondendo daquela forma, né? Por que ele estava fazendo birra, Deus está falando as coisas com ele, para ele, né, fazer algumas coisas dentro de casa, as lições, prestar atenção nas aulas, enfim, né? E ele disse que não sabia o que estava acontecendo, né? E aí eu chamei ele no sofá e nós começamos a conversar como mãe e filho, né? Então, é importante que a gente esteja muito atento nesse momento, porque as nossas crianças sempre foram muito tranquilas, carinhosas, elas estão passando por uma dificuldade também como nós, né? E elas precisam de ajuda como nós também precisamos de ajuda. E aí eu queria trazer para vocês, façam perguntas, né? Nunca afirme para o teu filho coisas, faça pergunta a eles, eles têm, né, algo para te passar, alguma informação para te passar sempre. Seja por um lado positivo ou não muito positivo, mas eles vão ser sempre contribuição para esse momento. Então, quando eu fiz as perguntas a Gabriel, nós entramos no mérito de que ele estava com muito medo e que ele sentia muito medo porque ele não sabia o que é que ele estava fazendo aqui nesse planeta. E eu até coloquei um vídeo no Stories falando sobre isso, dessa crise existencial dele aos 7 anos, onde muitos de nós demoramos 30 anos, 40 anos para descobrir o que é que a gente veio fazer aqui, qual é o nosso propósito. E muita gente até hoje não sabe, né? E aí eu me deparei com isso e eu fiquei bem intrigada, porque eu há 3 anos, né? Há 3 anos atrás, há 3 anos, eu tinha uma vida, vamos dizer assim, vamos dizer que confortavelmente, emocionalmente, financeiramente, vamos dizer assim, né? E em 2017 eu me divorciei e eu percebi no meu divórcio que o meu conforto emocional e o meu conforto financeiro, enfim, o meu conforto, que eu achava que eu tinha o meu conforto, aquela responsabilidade, fosse de fato verdadeira. E não era. E após o questionamento de Gabriel sobre propósito de vida dele, o propósito, o que é que ele veio fazer naquela família, e eu me perguntei também, né, o que é que a gente veio fazer na nossa família? Né, como é que eu poderia ajudar meu filho nesse momento? Então eu queria trazer essa reflexão para vocês, porque que acontece? Muitas vezes a gente está dentro das nossas casas e nós não temos essa sabedoria de identificar realmente o que é que nós viemos fazer aqui. E nós vamos de acordo com o barco que nós já estamos. Então nós perdemos a nossa essência, entregamos a nossa vida para o outro, né? Entregamos a nossa essência para o outro. E em 2018 eu descobri que eu havia abdicado de mim, da minha vida, das minhas responsabilidades como mulher, para viver uma vida
de mãe e de fiel esposa. Fiel esposa, eu digo em todos os aspectos. Em cuidar da família, em cuidar do marido, em cuidar da casa. E quantas mulheres, eu sei que tem muitas mulheres que me seguem, e eu sei que esse vídeo vai ficar grande e não importa. É uma forma de poder expressar um pouco o que veio para mim nesse momento. E quantas mulheres esquecem de vocês, esquecem da vida de vocês. E nesse momento de reclusão a gente está passando muito por isso. E a gente toma conta da casa, toma conta de filho, toma conta de marido, namorado, relacionamento, o que seja. E esquecemos de nós. Então, eu queria trazer para vocês essa reflexão. Em 2018 foi quando a minha chave de fato caiu, e eu me lembro como hoje, numa finalização do nosso curso do coaching, do Instituto Brasileiro de Coaching que eu fiz, e a palavra foi passada para mim, após um grande amigo meu, hipnoterapeuta, e eu falei isso, nunca esqueçam da essência de vocês. Não entreguem a essência de vocês a ninguém, nem a filho, nem a marido, a nenhum tipo de relacionamento, empresa. Não entreguem o coração de vocês. Isso pode soar muito simples, né? Pode soar muito abstrato, vamos dizer assim. Mas existe uma força nisso, que quando a gente descobre que a gente não deveria ter aberto a nossa essência, e nem entregar essa essência, porque essa essência está ligada a Deus, está ligada ao nosso ser maior. A gente está entregando a nossa alma. A gente deixa de viver as nossas perspectivas, a gente entrega os nossos sonhos, a gente entrega os nossos desejos. Quantas mulheres e homens que fazem isso para suprir algo na relação ou para atender à expectativa do nosso parceiro, do nosso companheiro, e depois vem a catástrofe, né? Que aí você tem que recomeçar, você tem que reconstruir, você tem que, vamos dizer assim, acordar que você precisa ser você. Você não precisa deixar de ser você para caber no mundo do outro, né? Existe uma parceria e não um complemento. Ninguém vai complementar ninguém, né? Nós somos o todo. Nós precisamos estar transbordando de nós mesmos, né? Cuidado com o ego, mas precisamos estar transbordando. É ter essa unicidade com o outro e não apenas união. Então, eu coloquei também a respeito da união e da unicidade no post anterior e achei importante falar muito sobre isso, porque de quinta-feira, dia 16 de julho de 2020, até hoje, eu percebi que é muito grandioso o que os nossos filhos trazem para nós. E eu sou muito grata porque Gabriel é um ser extremamente espiritual e de uma sabedoria infinita que Deus me deu como um propósito de poder, através dele, curar em mim coisas que eu sabia que existiam e que eu não tinha enfrentado ainda. Então, fica a dica para vocês, escutem, prestem atenção nos sinais. E depois disso, na sexta-feira, eu recebi um post lindo, lindo de uma tia minha. Eu já havia recebido e não havia tentado. Que foi do filme O Extraordinário, com a Julia Roberts. E é impressionante que a história de vida dela, naquele filme, ela abdicou da vida profissional dela para cuidar do filho, que era um filho especial. E eu fiz isso. Eu abdiquei da minha vida profissional em 2012, foi quando eu descobri que eu estava grávida, e eu fiz a escolha junto com o meu ex-parceiro, né, de cuidar da família, de cuidar do filho, e o momento era propício para isso, né, e eu fiquei impressionada que hoje eu entendo que existia um propósito para aquilo. E eu sou muito grata, muito grata. Mas eu percebo que nós não precisamos nos alienar a essa situação e que não precisamos, vamos dizer assim,
nos abandonarmos, né, para atender o nosso propósito. E aí eu queria trazer isso para vocês como reflexão, tá? Eu acordei sexta-feira, 3 e pouco da manhã, ontem, 4 horas da manhã, hoje eu acordei 4 horas novamente, com isso na cabeça, mexendo muito na cabeça. E eu precisava falar para vocês. Prestem atenção nos filmes que chegam até vocês, nas mensagens que chegam até vocês, nos livros que chegam até vocês, numa amiga que fala alguma palavra que chega até vocês, porque aí estão as mensagens que Deus, que o Ser Supremo tem para você, para as mudanças da sua vida. Tá bom? Desculpa o vídeo longo, mas eu precisava falar isso para vocês. E eu tenho certeza que dentro desse grandioso mapa de mistérios que é a vida, a gente está aqui aprendendo a cada dia. Então, acordou, agradece por mais um dia e libera suas dores. Prestem atenção nas suas dores, prestem atenção em tudo que vem acontecendo, para a gente poder se curar e curar o máximo de pessoas que a gente puder, ajudando cada vez mais pessoas. Porque a ideia é inspirar as pessoas a serem melhores e a perdoarem. Porque todos nós temos um problema com o pai, com a mãe, com o filho, uma falta de perdão, uma falta de compreensão. Todos nós precisamos de ajuda. Não há uma pessoa na face da terra que não tenha passado por um momento muito doloroso e que não gritou socorro e que precisa da nossa ajuda, como nós também precisamos. A nossa criança interior está pedindo ajuda nesse momento. E que possamos pedir ajuda às pessoas certas, para que a gente possa confiar a essas pessoas as nossas vidas como mentores, como orientadores. E Deus está acima de todos nós. Confie. Escute a sua intuição. Um beijo de luz. Fiquem bem.